Paizinho querido, obrigada por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez acordarmos. Se acordamos, é para glorificar o teu nome. Fomos criados para isso e pelo propósito pelo qual nós fomos criados, queremos, Senhor, cumprir. Queremos te glorificar, Jesus. O Senhor veio aqui e glorificou o Pai. E nós é quem te glorificamos nessa terra. A tua glória foi no céu, mas nós o podemos glorificar aqui. E eu quero glorificar o teu nome. Eu quero te servir. Senhor, obrigada por essa lição tão preciosa da vida de Davi. Mas nós temos muitas outras lições na Bíblia, Pai. E eu estava aqui pensando, Senhor, me confronte. Porque quando nós somos confrontadas pelo Senhor, Pai, a cura. Quando o Senhor toca nas nossas feridas é para curar. E eu estava meditando ontem na história da samaritana. O Senhor a confrontou. E quando o Senhor a confrontou, houve cura. Quando o Senhor tocou na ferida dela, houve cura. Toque na nossa ferida hoje, Pai. Traga cura para nossa alma, Senhor. Nos mostre onde estamos errando, Pai. Eu te imploro. Toma a vida, Senhor, de cada participante do Primeiro Deus. Toma a vida das suas famílias. Eu entrego no teu altar, Paizinho. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Nos dê a tua unção hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós paramos ontem no verso 15, onde o Senhor então enviou a peste a Israel ao tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Sabe, Davi então tinha 3 escolhas. Olha, você numerou o povo, você quer mostrar essa autossatisfação, autossuficiência, quer mostrar a tua grandeza. Tua grandeza vem das minhas mãos, Davi. Então Deus diz, olha, você pecou. E a punição, Deus não tira as consequências. E muitas vezes, eu disse para vocês, a punição de Deus sobre o justo é realizada para aprendizado. E Davi aprendeu. Sobre o ímpio é punição, sobre o justo é aprendizado. Quem que Davi que estava querendo numerar? Para ver o quê? A glória do exército. E quem é que morreu? Justamente quem morreu? Justamente os guerreiros. 70.000 homens que a praga dizimou. Essa doença devia ser uma doença avassaladora. Nos faz lembrar a peste negra que dizimou 1/3 da população mundial. Nos faz lembrar o coronavírus. Que praga é essa que caiu sobre Israel, meus irmãos? 3 dias dizimou 70.000 homens. Os médicos da época provavelmente ficaram loucos, mas a medicina era inútil, tendo em vista que o problema aqui era espiritual. O nosso problema hoje no mundo é espiritual. O coronavírus é espiritual. São 2 senhores lutando pela minha e pela sua vida. A quem você vai dar autoridade? No dia de hoje, na sua vida, a quem você vai dar autoridade? Veja o verso 16. Estando, pois, gente, isso aqui é importantíssimo. Esse verso, nós vamos entender.
Segundo Samuel 24:16. Estando, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, estendendo, na verdade, a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta! Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Zebuseu. Olha só o que vai acontecer aqui, olha. Vai haver um momento que o anjo chega, que é esse momento. O anjo chega para destruir Jerusalém, para ferir Jerusalém. Ele vinha de Dan até Berseba e ele vinha matando. Olha, 70.000 homens tinham morrido. Mas quando o Senhor chega em Jerusalém, junto ali com o anjo, o Senhor se entristeceu daquele mal. Igual um pai quando corrige um filho. Quantas vezes você já corrigiu o seu filho e você sofre a punição junto com o seu filho? E quando o Senhor, por que o Senhor diz basta? Então o Senhor diz ao anjo: basta, agora retire a sua mão. Sabe por quê? Veja o verso 17 e você vai entender o porquê. E vendo Davi ao anjo que feria o povo. Então Davi estava em Jerusalém. E o anjo chegou ali em Jerusalém para ferir. E vendo Davi, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou quem pequei. Eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas nada fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. É espiritual ou não é? É espiritual ou não é? Eu pergunto para você, meu irmão. Sabe por que Deus permitiu que Davi visse o anjo? Para que Davi entendesse que aquela guerra era uma guerra espiritual. Quando Deus nos permite ver o grande conflito, se nós víssemos a guerra a cada instante sobre a nossa vida, nós cairíamos por terra. Davi vê o anjo, e Davi vê o anjo porque Deus queria mostrar para ele essa guerra espiritual. Mas quando Davi, então, ele reconhece o seu erro, ele arrepende, entende o poder de reconhecer o erro, de arrepender, de confessar, de pedir perdão, de orar. Quando Davi, então, confessa, arrepende e ora, Deus se arrepende do que ele estava ali, da punição. Sabe o que Deus diz para o anjo? Basta! Está entendendo o poder da oração? Está entendendo? E Davi, ele era um homem que sabia reconhecer os seus erros. Davi vê o anjo. O Senhor, quando se entristece sobre Jerusalém, ele diz ao anjo: basta, para, retire tua mão. Davi então vê. Sabe, hoje eu queria que você entendesse que essa questão não é de higiene, genética, remédio, vacina. É espiritual. Guerra entre dois poderes. Agora eu queria que nós vamos voltar aqui novamente. Eu quero ler o verso 18 com você e nós vamos lá para 1 Crônicas. Aqui diz assim, olha: e Davi veio aquele mesmo dia e disse o Senhor: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Queridos, isso é tão importante. O lugar onde Davi vê o anjo é onde o seu filho constrói o templo. Você ainda vai se impressionar com essa história. Mas vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Deixa eu achar. Não, capítulo 21, tá bom? Capítulo 21, verso 1. Então aqui você pode ver que é a mesma história.
Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, aqui diz claramente que Satanás incitou. Deus segurava, Deus repreende. Mas quando a gente cultiva o pecado, Deus solta e diz então se esbalda. As consequências Deus não tira. O contexto aqui demonstrou a presença de dois anjos do Senhor. O anjo do Senhor e o anjo destruidor. Dos 70 homens que caiu em Israel, o anjo do Senhor acompanhou a queda de cada um. E nenhum deles morreu sem saber que eles estavam morrendo. Nenhuma folha cai sem que Deus saiba. Nós vamos continuar essa história amanhã. Mas você vai se surpreender. Vamos chegar ao Salmo 91. E você vai entender de uma forma muito clara quando é que Davi escreve esse salmo. Porque ele viu o anjo do Senhor acampando, livrando pelo poder da oração. Deus abençoe sua vida.